De volta ao nosso curso preparatório de matemática para você que vai prestar processo seletivo técnico integrado do Instituto Federal de São Paulo. Trazendo agora uma questão que caiu no último processo seletivo, uma questão que eu considero difícil, certo? Você viu na capa aí uma espécie de roda gigante, né? Beleza? Vamos começar o exercício. Lembrando sempre para você que tem aulas anteriores que eu já gravei, não são poucas essas aulas. Dá uma maratonada para você ficar por dentro do que vai cair no IFSP, beleza? Olha aí, questão de número 22 dessa prova foi a prova tipo A. Dizia assim: um brinquedo de um parque de diversões possui uma base em forma de triângulo isósceles. O triângulo isósceles que o exercício se refere é esse que você vê na figura, que está pintado aí de alaranjado, certo? Aqueles dois lados, OP e PQ, isso mesmo, eles têm a mesma medida, o triângulo é isósceles, tá? Aí a base tem uma medida diferente, a base OQ tem uma medida diferente dessas duas bases, desses dois lados que eu acabei de comentar, certo? Legal. E um octógono... antes fala dos valores, né? Então ele falou do triângulo isósceles OPQ, que é esse que eu acabei de comentar com você, onde OQ é 8, ou seja, a base vale 8, e as duas outras medidas do triângulo têm o mesmo valor, porque é um triângulo isósceles, beleza? OP igual a PQ igual a 12 metros. Em um octógono regular, você vê a figura aparecendo para você, toda pintada, esse é o octógono. Tem 8 lados de mesma medida. Todas as arestas têm a mesma medida, tá? Essa é a jogada, beleza? No qual AH igual a 6 metros, beleza? Então, o que acontece aí? O que o exercício quer de fato? Dado que AH é igual a OQ, AH é a base do triângulo menor. Você está vendo que no octógono tem 8 triângulos exatamente iguais, certo? Nesse triângulo, a base dele, que é AH, é paralela com OQ. O detalhe aí é o seguinte: a partir do momento que o exercício te fala isso, ele já está te dizendo o seguinte: usa a semelhança de triângulos. Pega aquele triângulo menor e o triângulo maior que eu mencionei no início dessa aula, beleza? Você vai trabalhar com os dois. É isso, semelhança de triângulos. Legal. E com relação, determina a altura do ponto E. Você está vendo aí o ponto E, circulei o ponto E. Ele quer saber qual que é a altura desse ponto E com relação à base OQ. Lá embaixo tem a base do triângulo maior. Essa base é a base OQ. O exercício quer saber qual que é a distância do ponto E até essa base maior. Legal, presta atenção agora nessa figura que vai aparecer. Estou te mostrando aí. A altura do triângulo menor, que eu chamei de H minúsculo, está em azul, beleza? E a altura do triângulo maior, que eu chamei de H maiúsculo, está delineado em verde. A partir do momento que eu descubro a altura H minúsculo e a altura H maiúsculo, azul, verde, a partir do momento que eu encontro essas duas alturas e somo o valor ou a medida dessas duas alturas, eu descubro qual é a distância do ponto E ao ponto OQ. Beleza? É esse o nosso trabalho a partir de agora. Bacana? E aí eu pintei para você, eu falei, olha, aquele H azul que está lá em cima é o mesmo H azul que está abaixo nessa figura que eu montei para vocês. Você vê que se a altura é ângulo de 90 graus. Você tem o raio, que eu não sei o valor ainda, o raio na verdade a gente tem que pensar, porque é o seguinte, esse octógono, ele está dentro de uma circunferência, ou ele está inscrito numa circunferência cujo raio vale R, é isso aí que você está vendo, tá? Então você pode pensar que em cada vértice desse octógono está passando uma circunferência, beleza? Legal, então esse raio eu chamei de R minúsculo, você vai ver que esse raio aparece de cá e aparece de lá,
E na base você está vendo 6 metros. Esses 6 metros, na hora que eu traço a altura, esse triângulo é um triângulo isósceles, estou falando do triângulo menor. Ele é um triângulo isósceles, na hora que eu traço a altura dele, fica nesses 6 metros, fica 3 metros de um lado, 3 metros do outro. Bem, para achar o raio desse octógono, eu vou trabalhar com semelhança de triângulos. Eu já falei isso nessa aula, certo? Então nós temos que perceber o seguinte, você está vendo a figura aí, ó. No triângulo menor, eu tenho raio, que eu chamei de R minúsculo. Esse raio está para o maior valor do triângulo maior aí, ó, que no caso tem medida 12 metros. Assim como, beleza, na hora que eu olhar para o triângulo menor, ó, comecei com o triângulo menor, esse aqui é o triângulo maior. Então aqui tem que ter medida relacionada ao triângulo menor, porque eu comecei com o triângulo menor. Então a medida que eu vou usar nesse triângulo menor é a base. Essa base aí vale 6 metros, ok? E no triângulo maior, essa base vale 8 metros, beleza? A partir daqui, usando semelhança de triângulos, eu consigo calcular o raio, certo? Vou multiplicar cruzado. Ó. 8R é igual a 6 vezes 12. Detalhe, você nunca faz essa conta antes, tá? Você vai perder tempo. Olha por quê. Eu tenho 6 vezes 12 aqui. Eu vou passar esse 8. Desculpa, eu vou passar esse 8 dividindo, tá? Beleza, a partir desse momento eu posso simplificar. Por isso que eu falei para você não fazer essa conta antes. 12 por 4 me dá 3. 8 por 4 me dá 2. 6 por 2 me dá 3. 2 por 2 me dá 1. Ok? Então sobrou para mim esse 3 e esse 3. 3 vezes 3 é 9. Nós estamos trabalhando com metro. Beleza. Primeira parte do exercício já está feita. Eu encontrei o raio. Beleza? Raio, que na prática é o lado desse triângulo menor. Bacana? Para que eu vou precisar desse raio? Veja bem. Está aparecendo para você outra figura pintada. Que é a figura do triângulo menor aí, né? Então você tem a altura, você tem esse raio que eu acabei de encontrar como outra medida desse triângulo, e aí você tem que ser muito esperto, né? Porque na hora que você traçar a altura num triângulo isósceles, lá embaixo vai dividir essa medida que é 6 metros em duas partes iguais, 3 metros para um lado, 3 metros para o outro, certo? E aí eu vou fazer o desenho aqui dessa situação para você perceber o que está acontecendo. Eu tenho uma altura aqui, tenho uma base aqui embaixo e fecho isso com o valor do raio que eu acabei de encontrar, certo? Então aqui é raio, legal. Aqui é a altura que eu quero encontrar e ainda não sei. Beleza, aliás eu acabei de encontrar esse raio, né? Vale 9 metros. E aqui na hora que eu tracei a altura ficou 3 metros para um lado, 3 metros para o outro. A partir daí eu posso usar o quê? Você já entendeu, né? A partir daí eu posso usar Pitágoras, certo? Esse h ao quadrado mais esse 3 ao quadrado, ambos são catetos, é igual a hipotenusa, que vale 9 ao quadrado, tá bom? H ao quadrado, então, é quem? 9 ao quadrado é 81, 3 ao quadrado é 9, aí eu passo para o lado de lá, beleza? H ao quadrado é quem? 72. E aí você vai fatorar o 72, não tem outra saída. Na hora que você decompor o 72 em bases primas ou fatorar, você vai ter o seguinte, esse cara aqui é 9 vezes 8, certo? Ou 8 vezes 9, melhor dizendo, ok? Você vai perceber que nesse caso, você vai conseguir tirar o 9 de dentro da raiz, legal. Você vai conseguir tirar o 9 de dentro da raiz e não vai conseguir tirar o 8. Na hora que você usa aqui algumas propriedades de radiciação, você sabe que esse cara é raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 9.
Legal, o raiz de 9 eu já te falei, você vai conseguir tirar da raiz. O raiz de 8 não. Vamos lembrar que raiz de 8 é 2 ao cubo. Aliás, 8 é 2 ao cubo, certo? Então h é quem? 3 vezes. Pega esse 2 ao cubo, separa em 2 ao quadrado vezes 2. Lembra aí, propriedade de radiciação. Você conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1 vai dar 3. Fechou. Faz esse mesmo artifício que eu usei lá em cima, ó, daqui para cá. Separa esse 2 ao quadrado dentro da raiz e esse 2 elevado a 1 dentro da raiz. Lembrando que esse 1 eu não preciso colocar aqui. Você vai conseguir cortar esse expoente do radicando com o índice da raiz. Então você vai ter 3 vezes 2 vezes, esse raiz de 2 você não consegue tirar de dentro da raiz, tá bom? Então, 6 raiz de 2 é a medida, 6 raiz de 2 metros é a medida dessa altura menor, ou a altura desse triângulo menor. E aí nós já cumprimos metade do exercício, certo? Por que nós já cumprimos metade do exercício? Porque a gente já encontrou o H minúsculo. Agora falta encontrar o H maiúsculo, como aparece para você aí. Esse H nós temos que encontrar. E aí o que eu vou fazer? Novamente, uma figura parecida com essa aqui, para a gente poder encontrar a medida do H maiúsculo, certo? Então eu vou lá no meu cantinho fazer esse desenho que você está vendo aí. Você tem H maiúsculo, beleza? Você tem o H maiúsculo, você tem uma base, beleza? E aqui você tem 12. Lembrando que esse 12 aí, se você olhar inicialmente no exercício, é uma medida que foi dada já previamente, certo? Lembrando que aqui é um ângulo de 90 graus. Eu tenho H maiúsculo, que é o valor que eu quero. Eu tenho 12 metros como hipotenusa. Lembra lá a altura? A base vale 8. Na hora que eu tracei o ângulo de 90 graus, eu encontrei quanto aqui embaixo? Metade de 8, no caso, 4 metros. Bacana? Vamos aplicar de novo Pitágoras. Vamos lá. Esse H maiúsculo, beleza? Somado com 4 ao quadrado tem que dar a hipotenusa ao quadrado. H maiúsculo mais 16, 4 ao quadrado é 16, não me coloque 8 ainda. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Beleza. Então H maiúsculo, vamos continuar aqui. H maiúsculo que eu estou procurando é quem? 144 menos 16. Ou seja, H maiúsculo ao quadrado é quem? 144 menos 16 vai dar 128. Então daqui você tira que esse H maiúsculo é, opa, agora sim, vou passar esse 2 para lá como raiz quadrada, 128. Beleza? Na hora que você fatorar esse cara aqui, você vai encontrar 2 elevado a 7. Porque 2 elevado a 6 é 8 vezes 8, que é 64. 64 vezes 2 é o 128. Então esse H é quem? Raiz quadrada de 2 elevado a 7. Tração delimitador aqui para a gente não confundir com aquilo que nós já fizemos. Beleza, esse H é quem? Ó, vou separar isso aqui em 2 a sexta vezes 2 elevado a 1. Beleza? É possível, estou usando essa propriedade de potenciação que apareceu para você, já apareceu em outro momento aqui, né, para a gente poder utilizar. Separa isso aqui em 2 raízes. A 2 a sexta, fechou, e a raiz de 2. Legal. Aqui eu posso simplificar, ó, esse 6 com o índice da raiz. Vai sobrar 3 aqui dentro. E a raiz vai desaparecer. Então vai ficar 2 ao cubo vezes raiz de 2. Ou seja, esse H maiúsculo é quem? 8, 2 ao cubo é 8, não vai errar essa conta. 8 raiz de 2 metros. Beleza? E aí, o exercício acabou? Acabou. Agora você vai pegar esse 8 raiz de 2, que é o H maiúsculo, somar com 6 raiz de 2, que é o H minúsculo. Você vai encontrar, portanto, 14 raiz de 2 e chegar à conclusão que a resposta para esse exercício é a letra C. Beleza? Exercício extenso,
cheio de detalhe, eu considero como um exercício difícil, legal? Não se esqueça de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, é lá que estão rolando as discussões a respeito do Instituto Federal de São Paulo. Até!